Entrevista coletiva de Eduardo Barros antes da partida diante do Caxias em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho 2022, jogo que será neste sábado no estádio Alfredo Jaconi. Barros, a primeira pergunta é de Angélica Varaschini, da TV Papo by X-Play. Sabendo que um clássico não pode ser considerado um jogo comum, como trabalhar isso com os atletas, sabendo que a vitória é essencial para o Juventude? De fato não é um jogo comum. Logo que acabou a nossa última partida contra o Aimoré, já iniciamos a abordagem do nosso próximo jogo. Sabemos que é um clássico, sabemos a posição que estamos na tabela e o quanto esses dias de preparação eram e são e têm sido muito importantes para que a gente chegue amanhã muito preparado para fazer um grande jogo. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Eduardo, a situação da equipe segue ruim no Gauchão. Por estar na zona de rebaixamento, ter um investimento maior e jogar em casa, o Juventude tem a obrigação da vitória? A situação ela segue ruim, mas se nós fizermos um retrospecto recente, a equipe evoluiu em todas as métricas que definem o jogo. A nossa média de gols pró nas últimas 3 partidas, ela praticamente dobrou do que vinha acontecendo nas primeiras rodadas do campeonato. E em relação aos gols sofridos, houve também uma redução significativa de mais de meio gol a menos, em média, sofrido a cada rodada. E a gente acredita que nessa evolução, e considerando o contexto que você bem colocou na pergunta, nós temos a responsabilidade de buscarmos os 3 pontos e fazer valer o nosso domínio e o apoio do nosso torcedor. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Você assume o time num momento delicado e ainda está invicto. Como você trabalha com o elenco o Clássico Caju antes de um jogo importante da Copa do Brasil? Na verdade, as conversas em relação ao jogo da Copa do Brasil ainda não iniciaram. Amanhã, às 18h30, após, com a graça de Deus, um bom resultado e a manutenção da minha posição enquanto treinador, a gente vai pensar na Copa do Brasil. Até lá, o foco é único e exclusivo no jogo de amanhã. Angélica Varaschini, TV Papo by X-Play. O Juventude terá a volta de Ricardinho e Ricardo Bueno. O quanto o retorno destes atletas é importante para a equipe dentro de uma estratégia formada para enfrentar o Caxias? O retorno é muito importante, não só pelas questões estratégicas do jogo, mas pela presença que ambos têm com o grupo de jogadores. São atletas que se dedicam muito nos treinamentos, que se posicionam, que são experientes, que já viveram muitas situações de clássico como a que nós vamos viver amanhã, e contar com ambos no vestiário e para a dimensão estratégica do jogo é fundamental. Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Na última partida houve um desentendimento de atletas em campo. De que forma você trabalhou a mentalidade do elenco para essa reta final de estadual? Como eu abordei, esse desentendimento foi visto por mim de maneira muito positiva, porque é uma tentativa legítima dos jogadores encontrar soluções para a equipe reverter esse momento difícil que se encontra. Os aspectos da forma que ocorreu o desentendimento, de como a gente podia gerenciar isso dentro do próprio jogo, foi tratado internamente, e a equipe chega muito fortalecida, e situações como essa nos dão casca para o que vem pela frente em toda a temporada. Para finalizar, Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O que o Caxias pode apresentar de dificuldades para o Juventude neste clássico? É uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que vem no melhor momento e com melhor pontuação do que a nossa equipe, e por si só, por ser um clássico, por toda a história, por tudo que envolve, pela relevância, pelo peso do jogo, é uma equipe que tem que ser muito respeitada. Tem jogadores muito perigosos, como o Matheus Batista, o Mateuzinho, o Sodré, e nós temos que estar muito atentos, ter um jogo de muito respeito, de muita humildade, de muita competitividade, e marcá-los bem, brigar por cada metro, por cada espaço de campo, para que a gente possa conseguir se impor na partida.